Começa agora, Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos iniciando o Manhã Boa Nova, hoje quinta-feira, 1º de março de 2018. Março que é um mês mais do que especial, principalmente quando é dia 20 de março. Então é um mês que eu curto e gosto muito. Seja bem-vindo e bem-vinda. Mandar os parabéns também para o povo do Rio de Janeiro, né? 453 anos da cidade maravilhosa, estão curtindo aí um feriado, então parabéns aí a essa cidade que é mais do que maravilhosa, judiada, né? Principalmente pelos governantes, né? Cabral, Paz e por aí vai, mas é uma cidade que tem o seu encanto, é uma cidade maravilhosa, como diz meu amigo Alexandre Anselmo, né? Locutor da Rádio Boa Nova aí, deve estar na audiência, é a natureza que virou cidade, né? Então, nossos parabéns aí a todos os cariocas, os fluminenses, que tem uma cidade maravilhosa, que durante muito tempo foi judiada. Vamos ver se agora começa a se recuperar, porque ainda é o cartão postal do Brasil no exterior. Então, parabéns aí, Rio de Janeiro, 453 anos. Nos comentários hoje aqui de quinta-feira, Edson Figueiredo de Abreu, presidente do GEMB, Grupo Espírita Manuel Bento de Santana, aqui em São Paulo. Bom dia, Edson. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Elaine. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom dia aos ouvintes. Cláudio, o que tem dia 20 de março? meu aniversário. Então realmente é um mês mais do que especial. Mais especial do mundo. A Elaine Farina, trabalhadora do Centro Espírita Caibar Suter, aqui de Guarulhos. Bom dia, Elaine, tudo bem? Bom dia, Cláudio, tudo jóia? Bom dia, Edson. Eu discordo, tá? Pra mim, fevereiro é um mês mais especial. Que dia? É 17. Já passou, já. Você nem falou nada, hein? Passou em branco. Trouxe bolo, né? Passou em branco, hein? Passou. Ano que vem vamos lembrar essa... Vamos fazer uma escala aqui de aniversários do Manhã Boa Nova. O meu ainda tem tempo. Setembro. Setembro. 4. Isso aí a gente não vai esquecer, então. No programa de hoje nós vamos falar sobre as eleições de 2018. Você já escolheu seu candidato? Nova Blitz FEAL, que começa no dia 5 de março, ao meio-dia, com José Damião. E Jesus, ele trouxe a paz ou a espada? O que ele quis dizer com essa questão? E a Eliette Ribeiro, que entrevistou a doutora Márcia Polikovski, que fala sobre a questão do autoconhecimento. E logo de início, vamos aí com Humberto Pazian, com a coluna Para Viver Bem, aqui no Manhã Boa Nova. Confere aí. Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Olá, amigos da Rede Boa Nova, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, um ótimo dia para vocês. A nossa reflexão de hoje é uma pergunta muito simples. Quem é você? Pare e pense um pouquinho. Você é o quê? Quem você representa? Quem você gosta de representar? Naturalidade, simplicidade, humildade, modéstia, são valores que nós buscamos. Pelo menos na nossa religião espírita, nós procuramos demonstrar, procuramos modificar as nossas pendências negativas, vamos dizer assim, mas será que somos ou nos mostramos realmente como somos, ou nos mostramos como gostaríamos de ser vistos? Nossa, mas que coisa confusa, mas é assim mesmo. Queremos tanto agradar as pessoas, queremos tanto ser o exemplo de bom espírita, que muitas vezes somos um pouquinho falsos, sabia? Pode doer um pouco, mas pensa nisso. Já percebeu, às vezes, pessoas que se apresentam de uma forma muito tranquila, falam bem, lembram dos postulados espíritas, lembram do Evangelho, fazem caridade publicamente, mas em situações específicas demonstram-se totalmente diferentes. Dizemos assim, poxa, mas não pode ser a mesma pessoa? Mas é.
puxa vida, como é fácil, né, observarmos a vida dos outros. Mas será que a gente também não age assim? Será que em alguns momentos, ou uma grande parte dos nossos momentos, não somos totalmente diferente daquilo que aparentamos ser para as pessoas? Bom, e aí, qual é o problema? Acho que o problema está nessa diferença. É muito difícil conseguirmos todas as virtudes numa encarnação, mas podemos trabalhar para isso. Eu acho que a autenticidade talvez seja a palavra correta que nós devemos buscar. É evidente que nós não precisamos chegar, por exemplo, numa palestra pública, num grupo de amigos, e começarmos a falar das nossas coisas ruins, dos nossos erros. Desnecessário isso. É importante que apenas saibamos quais são e aonde temos que melhorar. Por quê? Assim sendo, conseguiremos construir uma base sólida e será muito mais fácil recebermos, vamos dizer assim, a ajuda dos benfeitores espirituais, porque estaremos disponíveis, suscetíveis a eles. Quando nós criamos aquela falsidade de interpretação, ou melhor, uma interpretação falsa dos nossos verdadeiros valores, é como se fechássemos as portas. É como se disséssemos, não, eu não quero melhorar, não, eu estou bem assim. Estou conseguindo enganar as pessoas. O assunto, como eu disse, é delicado, mas é importante que façamos essa reflexão sincera, não da vida das pessoas, porque aí é muito fácil, é só observar e criticar, mas das nossas vidas. Penso que esse é um projeto muito bacana para realizarmos todos os dias. Talvez de noite, antes de deitarmos, antes de realizarmos aquela oração, que eu sei que todos realizam, pensarmos, será que agi de acordo com as minhas convicções? Será que fui sincero nas minhas atitudes? Ou fui falso? Ou fui hipócrita? Se fui, tentarei ser melhor, mais transparente, mais sincero no dia de amanhã. E aí a oração me fortalecerá para que eu consiga esse intento. É uma sugestão, é uma dica para que possamos viver bem, ok? Beijo no coração, até a próxima. Legal, e a participação do Humberto Pazian, um abração aí para ele. Tá chegando aí as eleições, né? Todo mundo tá vendo aí as notícias diariamente de já pré-candidatos, né, para a eleição presidencial. E o calendário eleitoral, ele tem prazos a serem observados por candidatos, partidos, eleitores e pela própria Justiça Eleitoral. A disputa ocorrerá no dia 7 de outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, em caso de segundo turno. Os eleitores vão eleger, além do presidente da República, governadores dos estados, 2/3 do Senado Federal, deputados federais e também deputados estaduais ou distritais. Em 31 de agosto começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Em quem você vai votar? Já está pensando nesta questão? E hoje a gente tem umas perguntas aí para cutucar os nossos comentaristas, como por exemplo, se o espírita ele tem que ser de direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda ou nada? Como é que vocês analisam essa questão, Edson? Olha, eu acho que o espírita tem que ser aquele que pensa. E se a gente partir do princípio, né, dos aprendizados que nós temos na doutrina, de que nós estamos aqui no processo de aprendizado, e que existem as diferenças naturais, né, dos espíritos, né? Existe uma escala espírita que o Kardec elenca lá, né, no Livro dos Espíritos, e que aqui a gente está num processo onde se misturam as diferenças, né? A gente tem que respeitar essas diferenças. Então, se você vai muito para a esquerda, se você vai para a direita, eu entendo que você tem que ser aquele que analisa as coisas, né, como espírita, e faz a opção pelo aquilo que você acha que é melhor naquele momento. Nesse sentido, eu diria que a gente poderia ser um pouco mais de centro. Quer dizer, você nem pende para um lado, nem pende para o outro. Você vai estar sempre navegando ali naquilo que você acha que é correto. Pelo menos essa é a minha opinião, tá certo? Se você perguntar para mim, você é de esquerda, você é de direita, eu acho que eu sou de centro mesmo, porque tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Sim. O problema é quando você defende com unhas e dentes ideias fixas. Fica uma coisa meio fanática. Isso.
E vira um radicalismo. Que hoje nós estamos tendo, inclusive, no meio espírita, né? Sim, então essa divisão aí. Está tendo uma divisão aí que também não está muito clara, hein? Essa divisão ela não está muito clara, mas acontece. E aí, Elaine, o que você acha? Eu concordo com o Edson. Nós temos que participar, sim, da política. É o homem no mundo, né? A gente sempre fala isso aqui. E a gente, como espírita, se a gente for seguir os ensinamentos de Jesus, a gente não pode ser tão radical, né? Então, realmente, você ter uma postura equilibrada, podendo contribuir muito com a política. Eu acho que é justamente essa filosofia que a gente está precisando hoje da nossa política, que é agir com coerência, com justiça, com equilíbrio, com a moral, né? Porque justamente essa sujeira toda que a gente está presenciando é essa falta de moral. Eu acho que o espírita pode contribuir muito, pode e deve contribuir muito para a mudança desse cenário político do Brasil. E é claro que a gente não consegue construir essa fraternidade aí que a gente almeja, esse sonho, se a gente adota posturas radicais, né, Edson? Ou de direita ou de esquerda, né? E o caminho é justamente esse ponto de equilíbrio. Mas é claro que o espírita, e a gente ouve pessoas que não são espíritas às vezes falar que o espírita é muito conformado, né? A gente tem que lembrar que não é porque nós acreditamos nas múltiplas existências que a gente vai deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, porque nós vamos ter outra oportunidade. Então, nós estamos reencarnados neste momento, temos a nossa responsabilidade, inclusive para contribuir com o progresso do Brasil, e o nosso individualmente, mas também refletindo na política, né? Sim. Então, a responsabilidade é nossa, sim. Por isso que estamos juntos nesse momento aqui. Analisando a doutrina espírita, ela é muito mais próxima, por exemplo, do socialismo ou do capitalismo? Tem um pessoal que até brinca, né? Jesus era socialista porque queria dividir as situações ali, um lado mais social. Essa é uma questão também interessante, né? Porque as pessoas querem classificar, tá certo? Você precisa classificar de alguma forma, né? Do ponto de vista de entendimento doutrinário, a gente tem que analisar o que está lá no Livro dos Espíritos, tá certo? Você pega, por exemplo, a lei de sociedade. O que é que diz a lei de sociedade? Mais ou menos aquilo que eu falei agora, né? Que nós estamos aqui, existem as diferenças e que em sociedade as diferenças se complementam. Um ajuda o outro, né? O mais evoluído ajuda o mais fraco, o mais forte, por aí afora, né? Então a gente se complementando cria uma sociedade produtiva, vamos assim dizer. Por outro lado, você também tem a lei de igualdade. Aliás, eu convido aí os nossos ouvintes a lerem lá no Livro dos Espíritos. É da pergunta 803 até 824. Então, 21 perguntas, mais os apêndices, né? Tratando de igualdade. Se você for falar, bom, então socialismo significa igualdade, tá certo? E aí o Kardec faz umas perguntas até interessantes e os espíritos explicam de uma forma também interessante. Que realmente há igualdade a nível de criação dos espíritos. Porém, depois, com o desenvolvimento, os espíritos se diferenciam. Vai chegar um momento em que depois vão se equalizar novamente, mas é lá na frente, é lá na evolução. Então, o que acontece num planeta como o nosso? Existem as desigualdades. A lei é de igualdade, porém existem as desigualdades. É nessa parte que o Kardec pergunta se der o mesmo valor para todo mundo. Aí os espíritos respondem que devido às diferenças, um vai ter mais, o outro vai perder, o outro vai ter menos. Então ele pergunta inclusive isso, quer dizer, se poderia dividir a riqueza, por igualdade da riqueza, né? Ele responde que primeiro que não tem dinheiro suficiente para deixar todo mundo rico, ponto. Se você pegasse o dinheiro que existe, você distribuiria, não teria gente rica. E se você fizesse isso, 2 dias depois você teria pessoas ricas e pessoas pobres. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Jesus falou sobre isso na parábola dos talentos. Isso. Para um deu 2 talentos, para outro deu, né, um talento, 2 talentos, 5 talentos. Por quê? Por que ele não deu 5 para cada um? Porque existem as diferenças. E cada um vai obrar de acordo com as suas diferenças, tá certo? Então, dentro desse contexto, ela tem um cunho socialista, porém esse socialismo não é físico. É isso que a gente precisa entender.
Entendi. Ele é um socialismo no cunho espiritual. Não sei se... Sim. É mais claro. aprimorado. Então vai chegar um do que dia... o que existe na então, Terra. vamos lá. Um dia que a Terra for mais evoluída, talvez a gente tenha um socialismo. É o ideal, mas ainda não estamos preparados. Né? Porque infelizmente o socialismo do homem dá nisso que a gente está vendo aí. Uma parte do povo sendo mantida ali e os líderes, né? Enriquecendo se cada vez enriquecendo mais. e por aí afora. Quer dizer, o materialismo falando mais alto. Basta a gente ver, Edson, os países que são socialistas hoje no nosso planeta aqui, como que eles vivem, né? Vamos dar um exemplo de Cuba, né? Se esse modelo hoje funcionasse para o nosso grau evolutivo, né? Mas não funciona. Não funciona ainda pelo nível de corrupção. Então você vê os dirigentes extremamente ricos, enquanto que a população é extremamente pobre, né? Então não é um socialismo verdadeiro, né? Lembrando que o Leon Denis escreveu um livro, né, falando de socialismo e espiritismo. Então, na verdade, esse livro ele é uma coletânea de artigos, né, dele na Revista Espírita. Mas ele não deixa a entender que existe o socialismo, né? Não sei se você sabe, Cláudio, mas em 1961 teve... Acho que você nem era nascido, né? Nasci em 74. Então você não era nascido. Em 61, lá na Universidade de Direito da USP, os alunos se uniram e criaram um movimento universitário espírita, que tinha uma ideia de conclamar os estudantes. Contra a ditadura. Não, nessa época ainda não. Depois, em 64, veio os militares assumiram o governo. Tá. Aí esse grupo ganhou uma conotação política com os que estava acontecendo no movimento. E aí surge coisas do tipo espiritismo e marxismo. Não sei se você sabe, mas existe um livro chamado Espiritismo e Marxismo. Depois esse pessoal criou um jornalzinho que era mensal, onde eles publicaram uma série de coisas. Então, aí sim ganhou um cunho de conotação de esquerda, política e tal. Mas não sobreviveu. Não se manteve, entende? São coisas que foram surgindo de acordo com o que acontece no próprio país, né? Sim. E não sobreviveu. Não se manteve. Porque não dá para se manter, né? Sem contar a perseguição que eu acho que eles sofreram nessa época aí dos anos de... porque havia essa repressão, né, das ideias e tal, né? Agora, o espírita, ele pode votar num político corrupto, mesmo tendo a consciência do que a doutrina traz? Eu lembro na casa que eu frequentava, tinha um trabalhador que nem está mais lá, ele dizia o seguinte: eu voto em toda eleição no Maluf. Pô, mas você é espírita? Mas eu voto no Maluf. Ele rouba, mas faz. Não fica um contrassenso você divulgando uma doutrina que fala da libertação de consciência, do livre pensar, e de repente você ainda continua votando em políticos, seja de esquerda ou direita, mas que são comprovadamente corruptos? Isso não tem um reflexo espiritual? Claro que tem, porque nós respondemos por todos os nossos atos, né? Se você tem a consciência de que não é um bom político, lógico que você tem uma responsabilidade sobre isso, como tudo na vida, né? Você responde segundo o seu grau de consciência, né? Eu acho que tudo é pesado. Por isso a importância da gente refletir, né? A gente falou isso semana passada aqui, né? Das opções, né? Até o Edson colocou que ele entende que a culpa não é do eleitor, né? A gente fala, não é nossa culpa, né? Que a gente fala que nós temos essa responsabilidade de votar bem, né? Mas se a gente for olhar por essa conotação espiritual das responsabilidades, pensando que você é um ser encarnado neste momento, que tem os seus compromissos, não só com a sua evolução, mas você tem um compromisso com a coletividade, né? Por isso que você está aqui atraído para esse momento. Então você tem que fazer o seu melhor, porque as suas atitudes vão refletir no todo, né? Então você tem sim essa responsabilidade, né? E o Maluf, depois de tanto tempo, né, acabou sendo preso, né? Que é já desacreditado que isso fosse acontecer. Está preso, e a gente vê o reflexo. Analisando as notícias, né, Cláudia, a gente
como pelo ser humano, a gente fala, poxa, a pessoa nessa idade chegar a passar por isso, né? Reflexo das ações. Né? Então, né? a gente lamenta pelo ser humano, né? E eu acho que isso que você está falando tá mostrando que está tendo uma mudança no país. E o espírita tem que acompanhar isso. Cláudia, eu só queria fazer um comentário. Que você falou que é a doutrina do livre pensar. O problema é que muito espírita não pensa. Não pensa. Lembra que nós falamos do sedentarismo mental aqui? Lixo mental. Não, o lixo e o sedentarismo mental, né? Não quer pensar, né? Não pensa. Ele enche a cabeça dele com gorduras, vamos dizer assim, de ideias, não pensa sobre elas, aceita aquilo como sendo verdades e cria o seu modelo, o seu padrão. E quando você fala, você é o polêmico, né? Quando na verdade não existe a polêmica. Vamos para o intervalo, depois você comenta, Elaine. Tem mais perguntas aí falando de eleições 2018 e o papel do espírita neste cenário. Até já. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hildo Rosa e nós estamos aqui para te fazer um convite muito especial, para que você participe conosco do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Nós estaremos lá com uma série de eventos, uma programação muito rica, um formato novo que nós esperamos que possa agradar a todos vocês e com uma nossa alegria para fazermos uma selfie, para conversarmos e para que você participe de todos os debates que estarão acontecendo. O mais importante é termos você junto conosco para esse abraço fraterno e para essa troca muito especial. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com um novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo.
O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. De volta aqui com o Manhã Boa Nova, nova Blitz FEAL, hein? Este ano de 2018, a primeira aí no dia 5 de março, a partir do meio-dia, lá no Centro Espírita Perseverança, do meio-dia às 18 horas, e o José Damião estará lá fazendo a Blitz FEAL com toda a equipe da Fundação Espírita André Luiz e a equipe, né, que cuida aí dessa parte da Blitz FEAL. E neste dia, dia 5 de março, eles estarão vendendo os convites do 16º Encontro dos Amigos da Boa Nova lá no Perseverança. E os 5 primeiros compradores receberão aí brindes exclusivos, tá? E além disso, um dos brindes sorteados será um par de ingressos aí para o evento. Vai ter participações no Jornal Nova Era, no programa Oficina da Mente, do Humberto Pazian, e também no Pronto Atendimento, tudo isso lá no dia 5 de março, meio-dia, no Centro Espírita Perseverança, Rua Padre Maurício, 350, na Vila Diva, Zona Leste de São Paulo. Não perca a oportunidade aí de dar um abraço fraterno no José Damião e na equipe que estará com ele da Fundação Espírita André Luiz, além de você ganhar brindes e adesivos, né? Vamos juntos levar aí a Boa Nova para um mundo melhor. Então anote aí, 5 de março, a primeira Blitz FEAL 2018 no Centro Espírita Perseverança, a partir do meio-dia. Vou repetir aqui o endereço: Rua Padre Maurício, 350, na Vila Diva, Zona Leste de São Paulo. Vamos agora com o Celso Santos. Você sabia, aqui no Manhã Boa Nova. Você sabia? Com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. O tema desta semana: ser feliz ou ter razão. Você já parou para pensar que em momentos de discussão ou briga entre casais, ou mesmo entre pessoas não tão próximas, quase sempre a mesma questão? Convencer o outro de que está com a razão. Vou dividir com vocês uma história. É um lindo dia de domingo, um casal fará um passeio juntos. Então escolhem o destino, mas há várias possibilidades de trajeto. Então, um acha um trajeto melhor, o outro acredita que há um caminho mais adequado. Já que estão com tempo, não há hora marcada, o intuito é a diversão a partir de uma atividade gostosa. De fato, não faz muito sentido ficar discutindo se meu caminho é melhor que o seu. Se pudermos focar no objetivo, qualquer caminho é um caminho bom, desde que nos leve aonde desejamos chegar, disse um deles. Mas começa a chover, e muito. Então um deles se manifesta: não sinto que estamos preparados. Nossa roupa não é adequada, nem nosso carro. Os pneus estão um pouco carecas. Quero voltar, cancelar o passeio. Vamos deixar para um outro dia. Mas o outro, o parceiro, vê as coisas de forma bem diferente. A chuva não é tão forte assim. Vamos nos molhar? Claro, mas qual o problema? Faz parte da diversão. Logo nos secaremos. Pneus carecas? Como assim? Estão bons ainda, duram uma eternidade. E com isso, o desconforto torna-se patente e não há mais diálogo, há sim um duelo. Amigo ouvinte, amigo telespectador, uma história, uma vivência, poderia ser a minha, a sua. O importante é manter o equilíbrio. As situações precisam ser bacanas para ambos os lados. Para que exista uma diversão, é necessário consenso. Ser feliz ou ter razão? Um tema para pensarmos, repensarmos e refletirmos muito
no nosso dia a dia com aqueles que vivem conosco ou que encontramos em nossas rotinas profissionais e pessoais. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, no quadro Você Sabia, mais informações sobre este tema. Forte abraço e até amanhã. Forte abraço aí, Celso Santos. Antes do intervalo, a Elaine ia fazer um comentário. Então, dando sequência ao comentário que o Edson fez, né? A questão da preguiça de pensar não é só do espírita, na verdade é do ser humano, né, Edson? Porque a gente vê isso em todo ser humano. Por isso que a gente vive essa situação que a gente vive, né? Você vê que as pessoas que pensam um pouquinho mais, elas logo se destacam em qualquer meio social que elas estão. Se destacam no trabalho, se destacam no estudo, num grupo social, às vezes numa casa espírita, em qualquer trabalho que ela se propõe a participar, ela se destaca. Quem pensa se destaca. É uma grande minoria. É até engraçado falar isso, né? Mas é uma minoria. São as pessoas que pensam. E no meio espírita também acontece a mesma coisa, né? Infelizmente. A gente tem uma pergunta aqui do 0800 979 5011, que é o Antônio Rodrigues, do Macedo, aqui em Guarulhos. Ele diz o seguinte: falando sobre socialismo e o espiritismo, vemos que o socialismo é mais igualitário do que o capitalismo. O socialismo é mais inclusivo socialmente, pois o capitalismo exclui os menos favorecidos. Também pelo 0800, a Nancy Aparecida Nani, de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, ela diz o seguinte: em minha opinião, a pessoa pode até ter boas intenções, porém ao chegar ao poder se corrompe. O que devemos fazer então? Em quem votar? Né? A opinião aí da Nancy Aparecida Nani. Também agora pelo WhatsApp, né, que é o 985759580. Manhã Boa Nova, muito bom. A Maria Cristina Garcia Braga, Vila Sabrina. Aí ela diz, o melhor bairro da Zona Norte, né? Há controvérsias. E ela pergunta da Vanessa. A Vanessa vai estar apresentando, logo depois do Manhã Boa Nova, o Rádio Revista André Luiz, com a Estela e também a Maria Isilda. Tá? Logo na sequência aí do Manhã Boa Nova tem Rádio Revista André Luiz, com as 3 meninas apresentando. Agora, por que o movimento espírita não fala em política, Edson? Tem uma certa ojeriza quando se fala em política. Por que o espírita não tem representação, por exemplo, nas câmaras federais, estaduais, Senado e por aí vai? É porque é complicado. Nós já tivemos, né, Cláudio, espíritas famosos. Vamos lembrar aí do Caibart Stutzel, do Eurípides Pazanufo. Mas era um ou outro, né? O Bezerra, o Freitas Nobre. Bezerra, você vê, né? Tem bancada evangélica, bancada católica, mas o espírita é um ou outro. Né? O que acontece é o seguinte, que o espírita, ele não é profissional. Você não tem um espírita profissional, ou seja, aquele que vive do espiritismo. O espírita é aquele que se dedica parte do tempo dele à doutrina, tá certo? Então ele já tem uma série de atividades. Para você organizar-se politicamente, demanda tempo. E no meio, do jeito que é a política no Brasil hoje, fica complicado. Eu mesmo, por exemplo, tive convites para ser vereador, né? Porque a gente sempre está por ser presidente de casa espírita, fazer palestras em vários lugares, você acaba ganhando uma certa visão, né? Uma certa evidência, tá certo? Aí as pessoas te convidam. Mas aí, para você participar, você teria que abrir mão de uma série de coisas, porque você tem que se filiar a um partido, você tem que estar dentro do conselho daquele partido, escolher um partido que realmente se coadune com as suas ideias. E dentro do partido ainda, você tem que concorrer lá para chegar onde... Tá certo? Quer dizer, infelizmente, a política é o jogo de ganha mesmo. As pessoas vão apostar para ganhar, eles fazem os seus acertos. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Uhum. Por exemplo, hoje, nós vamos ter agora a eleição esse ano, nós estamos falando sobre isso, certo? Ainda não tem os candidatos muito certos, porque tem um prazo aí para eles se inscreverem efetivamente, mas alguns já estão fazendo. O que vai acontecer? Eles estão correndo atrás de criar suas alianças. Porque o modelo político do Brasil hoje, quem tiver tempo de TV, quem tiver mais alianças, tem mais chances de vencer. Um candidato que saia, por exemplo, sozinho aí, como se chama de outsider, né? Eles usam essa palavra em inglês aí, outsider. O candidato que seja desse tipo, ele não vai ter chance. Por quê? Porque existe já todo um modelo preparado para isso.
Aí o que vai acontecer? Por que fulano vai apoiar cicrano? Bom, primeiro, eu não tenho condições de ganhar, então eu vou apoiar cicrano, porque aí ele vai me dar o ministério tal, ele vai me dar isso, vai me dar aquilo. É uma troca, infelizmente. Tá certo? Eu acho que a política ela precisaria passar por uma reformulação. Tudo isso que está acontecendo no país assusta um pouco as pessoas, mas eu tenho uma visão positiva, porque eu acho que é a grande oportunidade que tem de fazer as mudanças. As pessoas agora estão olhando o que acontece, elas estão começando a olhar o que acontece no meio político, elas começam a entender que o político mente mesmo, né? Ele fala uma coisa, depois vai lá e faz outra. E às vezes não é porque ele mente, porque ele é mentiroso de fato. Às vezes ele tem até ideias boas, mas depois ele não consegue concretizar, porque ele tem que se aliar lá, ele tem que fazer parte do sistema, tá certo? Então a grande oportunidade é de mudar o sistema. Vai ser muito difícil criar um partido político espírita. Muito difícil. Porque, justamente por isso, as pessoas precisam cuidar da vida delas, precisam trabalhar, elas precisam, sabe? Então você não tem, por não ter o político, né, o espírita profissional, vamos assim dizer, você não vai conseguir fazer. E aí, Lene? É uma pena, né? Porque, assim, a gente vê... Eu mesma, já participando de casas espíritas, sempre tive um pensamento contrário quando tive colegas espíritas que saíram candidatos e a postura das casas sempre foi: nós não apoiamos nenhum candidato. E no meu entendimento não é correto. Eu entendo que às vezes as diretorias não querem se comprometer porque talvez não conheça a fundo aquele candidato, ou com medo do candidato decepcionar e envolver o nome da casa espírita ou mesmo o nome da doutrina espírita. Mas eu acho que nós temos, se a gente pode ajudar um candidato que convive conosco, que a gente conhece a índole dele, por que não? Aquela questão de você ficar sempre em cima do muro, não querer se comprometer, esse tipo de postura que às vezes eu fico um pouco incomodada, porque Jesus mesmo disse, né? Para você não ser morno, né? Ou você é quente ou você é frio. Sim. Não é isso? E as pessoas querem ser mornas, elas querem estar bem com todo mundo, elas não querem adotar posturas ou partir ou opiniões, têm medo de se expressar. E se nós não tivermos a coragem desses enfrentamentos, a gente continua na zona de conforto, a gente não muda o nosso cenário político. E o espírita tem uma grande responsabilidade nisso também. Concordo com o Cláudio, concordo com você também, Edson. Então, desculpa, eu acho que falta realmente isso, como a Irane colocou, isso no movimento espírita, eu defendo isso, né? Eu, por exemplo, já permiti que candidato, na época, o Quito Formiga, que era um vereador que se elegeu no período aí, até pelo Perseverança ali, ele era, na verdade, um trabalhador do Perseverança, né? Uma pessoa boníssima, uma pessoa, sabe, mas que enfrentou esses problemas todos. Aí eu assumi de levar o Quito lá para falar e tudo e tal, e infelizmente... O pessoal brigou com você. Né? Então eu fico imaginando o seguinte: as pessoas que gostam do Edson hoje, se o Edson se candidatar, o Edson deixa de ser Sim. Mais um que se corrompeu. Mas deixa de ser o santo Edson, mais né? um que se corrompeu, entendeu? Por quê? Porque infelizmente a política hoje, a visão que as pessoas têm é essa. Mas você acha positivo que o espírita se candidate? Eu não só acho positivo, como acho que tinha que ter mesmo. Porque quanto mais espíritas nós tivéssemos lá no Congresso, mais pessoas de consciência nós teríamos, entende? Porque mas eu falo o espírita que tem consciência de que os seus atos de hoje vão refletir no seu futuro. Sim. Na sua vida futura. Tá certo? Por quê? O espírito acredita nisso, tá certo? Ao desencarnar, você vai ter que arcar com as consequências das suas atitudes aqui na Terra. Não é assim? Então, quanto mais políticos nós tivéssemos com esse tipo de mentalidade, menos corruptos nós teríamos. Menos corrupção, menos problemas e tal. O problema é que o modelo hoje não permite isso. É complicado. Não permite. E a reforma política que está parada lá, não permite. No Congresso. O próprio Quito, como eu cito aí, ele teve uma série de dificuldades quando ele se inseriu.
Cláudio, até se você me permitir fazer um complemento, é claro que nós temos que tomar cuidado com os oportunistas que às vezes se aproximam das casas espíritas com essa intenção deliberada de fazer, de se autopromover, né? Mas é claro que as direções das casas têm que estar atentas quanto a isso, mas a minha colocação é de pessoas que já é uma célula ali da seara espírita, por que não esse apoio? Sim, tem participações aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Simone Dias, bom dia. Conceição Ortiz também desejando seu bom dia. Célia Cristina, bom dia, amigos queridos. Denise Melara Romoff, bom dia. Maria Cícera também está na sintonia. Deise Mansano, bom dia. Rosário Coutinho, que está em Teresina, no Piauí. Valeu, Rosário, pela audiência. A Erondina Godinho Moura. O Lúcio Guevara, existem espíritas que pensam, eu conheço alguns, e falam somente do que entendem. Fraternal, um abraço. Também conheço, viu, Luiz Guevara? Fátima Martins, que está em Estância Velha, no Rio Grande do Sul, está acompanhando a gente. O Alexandre Quintão diz o seguinte: eu queria saber o que vocês acham sobre as urnas eletrônicas. Eu acho que tem urnas que são modificadas. Por exemplo, me falaram que algumas urnas vêm com vários votos para um candidato. Eu desconfio muito sobre isso. Eu queria saber o que vocês acham. Já ouviram falar? É outra questão que faz parte do modelo. Quer dizer, a urna não foi aceita em vários lugares, em vários países mais evoluídos e tal, né? Onde o sistema, inclusive, é mais evoluído, no sentido do sistema político, né? É uma questão eletrônica. A gente sabe que eletrônico está sujeito à fraude, como também o voto em branco, o voto impresso também está sujeito à fraude. No papel também tinha. A fraude existe em qualquer lugar. Se a pessoa quiser fraudar, não vai ter jeito. Então, ainda faz parte do modelo que está aí. Aí, a gente estava conversando sobre uma questão, que nós aqui, por exemplo, nós três vamos ter que decidir, vamos ter que votar em alguém, vocês concordam? Sim. Ora, naturalmente que nós, como pessoas que estamos analisando as coisas, vamos ficar olhando as propostas e tal. Aí você vai escolher alguém. Significa que aquela pessoa, ela é isenta, ou seja, que ela pode não se tornar uma corrupta ou coisa que o valha? A gente não sabe. Não sabe. Você vai votar apostando de que aquela pessoa não vai fazer. Chega lá. Mas o que vai acontecer quando ela chegar lá? Se ela vai se render ao sistema e ela vai ter que fazer os seus conchavos, vai ter que fazer uma série de coisas? Não sabemos. Falo mais, vai ser difícil você colocar um presidente hoje, tá, que não faça os necessários conchavos para poder governar o país. Se ele for radical, ele não fica. Ele não vai conseguir aprovar as coisas, não vai conseguir ter maioria na Câmara. A gente precisa entender isso. O modelo político, infelizmente, é esse. É um modelo de negociatas, né? É um modelo de conluios, é um modelo de... Nós vamos ter que conviver com isso por um período, até que a política seja efetivamente reorganizada. José Irandi Protásio Nunes, também desejando seu bom dia aqui no facebook.com/TV Mundo Maior, e a Cristiano Oliveira Silva, bom dia. Vamos agora com a Eliette Ribeiro. Ela entrevistou a doutora Márcia Polikovski, que fala sobre autoconhecimento. Vamos acompanhar. Entrevista com Eliette Ribeiro. A psicoterapia holística utiliza uma somatória de técnicas milenares e modernas, sempre suaves e naturais, onde se proporciona mais harmonia e autoconhecimento. E nós vamos conversar hoje com a doutora Márcia Polikovski, terapeuta e psicoterapeuta holística, e se considera aí uma terapeuta da alma, não é, Márcia? Isso mesmo. Porque a gente cuida da essência, da nossa parte primordial. E, Márcia, nós falamos aqui a questão do autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas procuram tratamento, seja com psicólogo, psiquiatra, ou até mesmo esse trabalho que você desenvolve, né, que é a questão da psicoterapia, e também, como você bem disse aí, da questão da terapia da alma, mas essas pessoas não têm um autoconhecimento, geralmente não se responsabilizam por suas atitudes, sempre estão aí culpando alguém. Eu gostaria que você falasse sobre essa questão aí da importância de autorresponsabilizar pelos atos. Acho ótimo e muito oportuno a gente falar sobre isso, porque a gente está vivendo uma grande transição no planeta. A gente assiste
muita dor, infelizmente. Quando a gente percebe que nós temos responsabilidade pela nossa atitude, a gente começa a transformar o nosso mundo. Eu percebo que muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa vem no consultório porque ela está passando um problema muito pontual ou alguma coisa que se estende há muito tempo, mas que faz ela sofrer demais. E aí, assim, ou ela está procurando um grande milagre, né, que o terapeuta vai realizar para ela, e geralmente ela traz essa responsabilidade, o outro trouxe esse infortúnio na vida dela, ela não consegue perceber como o comportamento, a maneira de pensar, as crenças, até a própria cultura familiar levou para um comportamento tal que adoeceu a energia essencial. Então, ela não consegue mais se conectar com o coração, não consegue mais ouvir essa voz brilhante do coração, que é a própria essência divina, e aí ela fica desequilibrada. Eu sinto dessa forma no consultório. Legal aí a participação da Eliette Ribeiro. No próximo bloco a gente vai ter a segunda parte desta entrevista. Pelo WhatsApp aqui, o José Luiz de Uberlândia, Minas Gerais, diz o seguinte: bom dia, nós tivemos um grande político espírita que foi o Freitas Nobre. Abraço a todos. Até o Edson comentou, né, do exemplo aí do Freitas Nobre. E agora, e a eleição na Casa Espírita, Edson? Segue o mesmo padrão brasileiro? Eu diria que segue um modelo quase que parecido, porque você tem a situação, quer dizer, aqueles que estão dirigindo, depois você tem aqueles grupos que acabam criando uma certa divergência e eles tentam de alguma forma mudar, e uma das formas é eles se elegerem. Mas aí fica aquela briga, né? Uma briga no bom sentido de que quem vota em quem escolhe quem, ficam aliciando, vamos assim dizer, de alguma forma, as pessoas. Já teve coisas assim do Arco da Velha. Prometendo vantagens. Do Arco da Velha, tá? Já vi coisas do Arco da Velha. Por quê? Porque é um modelo menor, mas que reflete o que acontece no país. Sim. O ser humano, a fase de evolução da Terra, nesse momento, ela não está propícia ao socialismo, entende? É aquilo que eu tentei passar aqui. O socialismo legal mesmo é o do plano espiritual, porque lá, lá você consegue já separar as pessoas por os espíritos, por suas vibrações, por seus ideais e por aí afora. Aqui há essa mistura. E tendo mistura, você tem divergências. Tendo divergências, você vai ter as discussões, as faltas Tem pessoas que não concordam com determinadas coisas e querem mudar. Mas aí querem mudar de que forma? De forma radical? O presidente de uma casa espírita, ele tem que ter a capacidade de olhar para tudo e ser condescendente com uma série de coisas. Ele tem que ser, entre aspas, político. Político no sentido de acomodar as situações. E não pode ser um ditador, porque senão... Senão ele vai determinar... Aí passa a ser a casa espírita dele. É a minha casa espírita. Já vi muitas casas espíritas fecharem por causa disso. Porque se você não tem o público, se você não tem os trabalhadores que concordam ou que se ambientam ali, vai ser difícil. E aí você reúne só aquele grupo que te apoia, que vai de acordo com as suas ideias. E esse grupo, às vezes ele pode se tornar um grupo pequeno e não suficiente para manter a casa. Então não pode ser assim. Não pode. Tem divergências, você tem que saber conviver com as divergências. Tem que saber acomodar, tem que saber ouvir, tem que saber reorientar, tem que mostrar, né? Na realidade, você tem que fazer com que as pessoas se acompliciem do objetivo maior. Então você dá você dá os ideais da casa e aí você tenta fazer com que as pessoas se acompliciem cada vez mais daquilo. Não é fácil, não é simples, mas é um modelo que funciona esse. E aí, Elaine, como é a sua visão de eleição de casa espírita? Porque tem casa espírita também que fica naquela falsa tranquilidade. Quando chega a eleição, nós só temos uma chapa única, porque está todo mundo aqui unido e tal, e muitas das vezes você vê que não é
É bem assim, é porque falta realmente oportunidades de divulgar, né? E também o movimento espírita não lida muito bem com divergência, né? Que é um padrão que existe na sociedade como um todo, também reflete. Você sabe, isso me causa um certo incômodo, né? Porque assim, eu vejo as assembleias vazias, né? E falo, será que foi divulgado como deveria ter sido divulgado? Ou será que realmente os associados não se preocupam em participar da administração? Aquilo que a gente falou do comodismo, né, da preguiça de pensar. E eu fico triste, às vezes, participando das eleições, chega lá, é uma chapa única, já está decidido, né? Na verdade, a situação, né, já decidiu quem serão os próximos dirigentes. E não tem quórum para mudar isso, porque ninguém participa da Assembleia. Ninguém vai na Assembleia, ninguém cria uma nova chapa. Será isso que o frequentador é comum, sabe dessas questões de eleição, de política mesmo dentro da Então, será que as casas divulgam para os seus associados? E aí o Edson pode dar a experiência dele para nós, dividir conosco. Será que é divulgado, né? Será que as pessoas sabem que elas podem também ali ter uma chapa e concorrer às eleições, né? Então, são questões para a gente debater. Será que a gente está seguindo um modelo de forma correta ou também nós estamos sendo tiranos aí e autoritários, né? Fica aí para nossa reflexão. Você pode ir participando aí, facebook.com/TV Mundo Maior, também pelo nosso WhatsApp 985759580. Você quer comentar, Edson? Não, é assim, eu vou falar pelo exemplo do Manuel Bento, tá certo? Que é quem eu conheço. Nosso estatuto, o associado, ele tem direito a voto a partir de 1 ano de associado. A partir de 2 anos, ele pode se candidatar e pode ser eleito. Então, com 90 dias de antecedência, nós fixamos lá a lista de associados com direito a voto. Legal. E a lista de associados com direito a ser votado. Então ali você cria essas 2 listas e dali as pessoas têm a capacidade, vamos dizer assim, de se organizar com 90 dias antes do pleito, né, vamos dizer, para montar suas chapas. E aí tem que ser apresentada 60 dias antes. Ah, sim. Quer dizer, com 60 dias antes você tem que ter as chapas já organizadas para no dia da eleição, entende? Então funciona dessa forma. Agora, não dá para ficar... como a gente tem essa incapacidade ou não se pensa em política na Casa Espírita, até na política mesmo da própria direção da Casa Espírita acaba não sendo divulgada da forma como deveria, porque não há congresso, não há conversa, não há uma explicação, não há uma palestra para explicar. O que é feito é explicado para os associados. Olha, é assim que funciona, assim assado. Tá certo? Infelizmente falta isso, né? Eu acho que falta uma conscientização maior das pessoas, né? Até mesmo na própria Casa Espírita. Até mesmo. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com o 3º bloco do Manhã Boa Nova. Até já. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Olá, você que está aí, passei aqui para lembrar 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Espero você lá. Vai ser dia 21 de abril, no Espaço Internacional Eventos em Guarulhos. A gente vai se encontrar. E sabe do que eu vou falar? A gente vai refletir juntos sobre o luto. Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda, qualquer perda. E olha, são nesses momentos de perda que a gente precisa rever a nossa reconexão com Cristo. Espero você lá.
para mim, é a base de tudo. A educação que falta nesse país é porque as pessoas normalmente não leem. Agora, é principalmente ler livros assim específicos de espiritualismo, de orientações, é fantástico. E o que eu mais gostei que estão fazendo, inclusive, para criança. Eu, aos 4 anos de idade, frequentava um centro, ficava sentada quietinha lá, nunca tive medo, sempre me dei muito bem com a turma lá de cima. Então, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tomara que as pessoas aproveitem bastante. Jesus é dado como luz que resplandece nas trevas. Então, nós temos que fazer o quê? Iluminar as consciências. E essa campanha ilumina as consciências das pessoas que fazem parte dela. Se você transformar uma pessoa, você já transformou o mundo, porque cada pessoa vai divulgando, conta a história, entrega para uma outra pessoa. Eu tenho o hábito de acabar de ler um livro espírita e deixar assim num banco de jardim, no metrô, esquecido, sabe? Assim. E eu acho muito bonito. E se você puder ajudar materialmente, que beleza! Você ajudando a campanha, aquilo que você investe na campanha, você está investindo em você, porque nós temos o que damos. E a melhor coisa que nós podemos fazer é fazermos uma campanha de ajudar o bem. Então, vê quando é que você pode colaborar, ligue para o Clube Amigos da Boa Nova, para a Fundação Espírita André Luiz e pergunte como é que você pode fazer para colaborar com a campanha Espiritoteca. Deus abençoe a todos. Custa barato. Não vai pagar? É. Obrigado. Olá, amigas e amigos, estou aqui para convidá-los para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Onde que será esse encontro, Manolo? Será no Internacional Eventos e nós estaremos lá no dia 21 de abril com o tema Reconexão com Cristo. Quem é que vai estar lá? Se liga porque é muita gente boa. Hildo Rosa, Aldenis Leite, André Marouço, Deusa Samu, Alberto Almeida e eu. Se liga porque nós estamos esperando você. Vem! Venda do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme. Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus. Resgata-nos do
volta aqui com Manhã Boa Nova, pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Vamos falar da Espiritoteca. São centenas de livros reservados para entrega. E além dos padrinhos, agora a gente tem a madrinha, que é a Delmar Franco. Vários locais já se tornaram aí parceiros da Espiritoteca e vão receber os livros e espalhar aí cada vez mais páginas de luz. E a FEAL abriu mão dos lucros desses livros e tem colocado aí toda a sua força de trabalho em ação para que a campanha possa iluminar muitas mentes. Participe da Espiritoteca. A partir de R$12 você já contribui e espalha aí páginas de luz pelos locais que já estão previamente escolhidos. Acesse mundomaior.com.br ou ligue 0 operadora 11 4966 5775. Contribua aí com a campanha da FEAL Espiritoteca. Vamos agora com o Celso Santos, Arte e Espiritualidade, aqui no Manhã Boa Nova. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da Rádio Boa Nova e telespectador da TV Mundo Maior. Os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre em todos os departamentos da atividade que lhes é própria, como a literatura, a música, a pintura e a plástica. O convidado de hoje, Tiago Ariel, compositor e intérprete paulista. Tiago, seja bem-vindo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. É um prazer enorme estar com você nessa manhã tão gostosa. Você acha, Tiago, que falta a música não só na evangelização infantil, mas na mocidade e também na idade adulta? Eu acho importante essa pergunta, Celso, porque o movimento Música Espírita, MME, ele tem essa preocupação, porque a música, ela é um veículo muito grande de mensagem, né, de uma mensagem. A música espírita, ela tem o serviço de evangelização, de reflexão, né, de acalanto. Então ela é um instrumento de mudança da psicosfera, né, de uma reflexão mais profunda. Então a música espírita, ela traz os preceitos, né, da nossa doutrina. Então ela leva esse acalanto, ela traz essa mensagem reflexiva, ela busca uma outra abordagem da vida. Então acho que a música espírita, ela é sim um instrumento evangelizador. Bacana. Para encerrar, Tiago, você que já está há muito tempo já no movimento espírita atuando com a música, o cenário que você via e o cenário atual, mudou alguma coisa? Nossa, mudou muito, Celso. E você é um dos responsáveis, né? Nós nos conhecemos há muito tempo na carreira artística, Celso, e eu já cruzamos muitos palcos por aí, porém foi há pouco tempo que nós estreitamos a nossa amizade. E engraçado isso, acho que ficou mais claro a relação, ficou mais claro o objetivo, a intencionalidade da música espírita. Eu acho que há um tempo atrás nós víamos a música como antessala de palestra. Era uma coisa que, enquanto as pessoas estão chegando, tocava quase como um som ambiente, né? Em alguns lugares, não em todos, lógico. Mas hoje a música espírita, ela é realmente um instrumento evangelizador, parte integrante de muitos conteúdos de aulas, de eventos. Então eu estou muito feliz com o crescimento da música espírita e com o trabalho feito com a música espírita. Bacana. Tiago, para encerrar, deixa uma mensagem para o ouvinte da Rádio Boa Nova e o telespectador da TV Mundo Maior. Primeiramente, obrigado, Celso, por essa oportunidade de falar, de matar essa saudade contigo também. E quero desejar a todos um feliz 2018 e dizer que a Rádio Boa Nova é desenvolvimento com emoção. Se você ouvir a programação durante o dia, é isso. Eu retrato nessas duas palavras, desenvolvimento com emoção, porque ela nos emociona e nos desenvolve o dia inteiro. Obrigado pela sua participação, Tiago. Um beijo, Celso. Fica com Deus. Outro você também. Tchau, tchau. Obrigado. Este foi o quadro Arte e Espiritualidade, que volta amanhã aqui no Manhã Boa Nova. Forte abraço e até amanhã. Valeu, Celso Santos. Um grande abraço, né? O Tiago aí que toca na programação da Rádio
Boa Nova. Participações aqui pelo WhatsApp, a Isabel de Sorocaba, ela diz aqui, bom dia, pessoas de luz. Ela diz que gostaria, por exemplo, que o Jeter, né, Giacomini, fosse candidato. Ela votaria nele. Apesar dela ser de Sorocaba, ela acredita que ele faria um bom trabalho. Também pelo WhatsApp, a Laíde Ana Silva do Tucuruvi. Somos políticos também o tempo todo, em casa, no trabalho, nas casas espíritas, onde quer que vamos, só pensar nos outros. Boa tarde, não somos livres, podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Temos o livre-arbítrio, mas nossa consciência nos cobra o tempo todo. Obrigado aí pela participação, a Laíde Ana Silva do Tucuruvi, em São Paulo. Pelo facebook.com, Djalma Freitas, bom dia, a equipe. Abraço a todos, e a Jurema da Silva, que está em Pelotas, no Rio Grande do Sul, acompanhando o Manhã Boa Nova. Dia 21 de abril acontece no Internacional Eventos, a 16ª edição do Encontro dos Amigos da Boa Nova, que abordará como tema central a reconexão com o Cristo. Esse dia de grande festa, aprendizado e espiritualidade, que já entrou para o calendário do público, que acompanha aqui a programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, contará com Alberto Almeida, Manolo Quezada, Aldenis Leite e muitos outros comunicadores e atrações artísticas e musicais. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm direito a comprar até 4 ingressos com o mesmo desconto. Mais de 50% dos ingressos já foram vendidos e os lugares são limitados. Nosso mestre de cerimônias este ano será o comunicador Anderson Mendes, do programa Alô Humanos. Dia 21 de abril, das 9 às 17 horas, no Internacional Eventos Guarulhos. Para você comprar o seu convite agora, ligue 0 Operadora 11 2458 3214, 2458 3214, ou acesse mundomaior.com.br. A gente tem as caravanas que estarão conosco no dia 21 de abril, lá no Internacional Eventos. Pessoal de Sorocaba, é só falar com a Sônia Gutierrez, 2104-9704. Também tem a caravana Lanceiros de Maria em Sorocaba. Você fala com a Magnólia no 4141-2636. Zona Sul de São Paulo, fala com a Cida, caravana de Santo Amaro, 5611-3445. Também tem caravana aí no Alto Tietê, região de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquá, Poá. Você fala com o Vinícius e a Dona Mila no 4790-1920. Osasco também tem caravana para o 16º Encontro dos Amigos da Boa Nova. Você fala com a senhora Aimee, 99757-9109. Esta caravana vai sair do Grupo Espírita Irmã Marisa. Mais informações, acesse lá mundomaior.com.br, ou para você adquirir o convite, liga agora no 0 Operadora 11 2458 3214 ou pelo site mundomaior.com.br. Tem a caravana de Osasco, né? Eu tenho conhecido mais Osasco, dando aula lá no Senac de Osasco, uma cidade muito bacana que eu não conhecia, muito bem estruturada, até melhor que a nossa cidade aqui de Guarulhos. Parabéns aí ao pessoal de Osasco. Ô Edson, a pessoa, para entender o espiritismo, precisa fazer curso espírita? Se ela quiser entender de fato, sim. O que acontece com o movimento espírita, né? As casas espíritas que não têm curso, elas oferecem o que? A palestra. Né? A palestra e o passe. A palestra em si, ela não é suficiente para dar uma compreensão da doutrina como um todo, né? O palestrante, na realidade, ele vai transmitir ali as suas ideias que ele auriu da compreensão que ele tem da doutrina. E as pessoas, lendo livros isoladas, elas não vão conseguir dialogar. Então, a compreensão que ela tem daquela interpretação que ela fez do livro, tá certo? O objetivo do curso em si é você tira as pessoas das palestras, você coloca em grupos menores e elas ali podem, entre si, trocar ideias sobre aqueles temas que estão sendo estudados. Entendi. Há uma grande possibilidade aí de compreensões. E não só isso, é através disso que você consegue voluntários. Porque senão, se é só lá na palestra, como é que você vai fazer? Vai chegar um dia lá o dirigente e falar assim, ó, quem daqui do público gostaria de ser voluntário da Casa Espírita? Aí o voluntário vem despreparado. Você separando as pessoas em grupos menores, e esses grupos fazendo os cursos que levam um determinado tempo, tá certo? São 1, 2, às vezes 3 anos, 4, 5 anos.
de estudos, a pessoa vai adquirindo uma certa compreensão maior, ela vai se entronizando mais, e a própria casa vai tendo oportunidade de conhecer as pessoas que podem se tornar voluntários, tá certo? Vou tentar dar um exemplo aqui lá no Manuel Bento. A pessoa, para fazer um curso de passe, ela precisa estar pelo menos no básico 2. Ela já passou pelo 1 e está no 2. Para fazer curso de DEPOI, por exemplo, que é para atender as pessoas, o público que chega, já tem que estar no mediúnico 1 em diante. Por quê? Porque tem uma compreensão maior das coisas. E ela sabe da responsabilidade que ela vai ter para determinadas coisas. Sim. Tá certo? Então eu digo que as casas que não se abrirem para isso, elas tendem a ter problemas aí de continuidade. Verdade. E você, Elaine, como vê essa questão? O curso é importantíssimo. É importante, é claro que a pessoa estudar em casa também é válido, mas perde essa particularidade da troca, né, de experiências e de visões, de pontos de vista e essa até troca de casos pessoais também. Isso é muito enriquecedor, a convivência, né? O ser humano é um ser sociável, né? Nós precisamos conviver e a gente aprende muito mais realmente com essas trocas. Mas isso não tira também a possibilidade da pessoa estudar em casa, quem não tem acesso às vezes a um centro ou não tem uma disponibilidade de horário, né? Então começa estudando pelo Livro dos Espíritos. Hoje tem muitos cursos no YouTube, né? Muitos cursos, você consegue acompanhar. O André Luiz Ruiz tem um curso muito bom sobre o Livro dos Espíritos, legal, bacana. no YouTube. Você pode também buscar, mas você conviver na casa espírita é muito gratificante, porque você entra numa sintonia, numa energia e você sai muito melhor, né? Assim, é uma coisa muito visível, né? Quem frequenta sabe isso que eu estou falando, sente. Você acorda no outro dia com mais disposição, com mais vontade, com mais ânimo, é muito recompensador, né? É bacana demais essa questão. Então a questão, Cláudio, que até a Elaine colocou, eu achei fantástico, que é o seguinte, você pode até fazer esses estudos sozinho, mas você sozinho não é nada. E mais, a partir do momento que você aprende determinadas coisas, você precisa colocar aquilo em ação, em movimento. É verdade. Você vai fazer isso como? É a fé sem obras, né? Que fala, não tem, né? Por isso que é interessante se inserir numa casa, né, e fazer os cursos. E amor é ação, né? Não é omissão e nem estagnação. Né? E eu acho muito legal quando, por exemplo, você forma uma turma nova, né, básico 1. Aí as pessoas não se conhecem, elas ficam meio estranhas e tal. Aí termina aquele ano, segue para o básico 2, depois vai para o outro. Você começa a perceber que as pessoas, elas criam um elo, um vínculo entre elas, uma amizade, uma já conhece o outro, sabe dos problemas de um do outro. É um negócio muito legal, porque você cria um grupo coeso ali, entende? Grupo estudo na casa espírita é muito bacana por este lado também, além da questão do conhecimento. E fora a gente você está em contato direto com aquela espiritualidade ali na casa, né? Então as pessoas que estão com a mediunidade em desequilíbrio já começam a sentir os benefícios disso tudo, né? Isso é todo um preparo, é um ambiente preparado para isso, né? É diferente. Isso. Agora tem um detalhe, Cláudio, o dirigente, para implantar um curso na casa espírita, ele tem que estar preparado para ser questionado. É verdade. Não pense que vai ser tudo nada flores. De milindre. Não se ele achar que ele vai querer impor as ideias dele nos cursos, tem que estar preparado para ser questionado, ele tem que estar preparado para abrir mão também de alguns conceitos dele. Cabeça aberta, né? Mente aberta. Sim. Senão, já viu, né? Vamos agora com a Eliette Ribeiro, a segunda parte da entrevista com a Márcia Polikovski, falando sobre autoconhecimento. Acompanhe aí. Entrevista com Eliette Ribeiro. Márcia, como que as pessoas, você faz aí bem uma ligação com essa referência de se reconectar com o coração? É muito difícil? Como as pessoas podem, se não fazem isso ainda, como elas podem proceder para que isso seja algo constante na vida dela? Olha, o constante é a palavra, na verdade. Eu acho que, acredito eu que quando a gente tem uma disciplina, uma constância em se olhar, em se perceber, a gente já começou um trabalho.
a gente já começou essa busca. Você olha para você e consegue ver que você está tendo aquele comportamento, aquele sentimento, aquela atitude, aquele rancor, alguma coisa, né, que te desequilibra. Então, você já começou essa conexão quando você passou a se observar. Então, quanto mais a gente tende a se observar e não observar o fora, mais equilíbrio você vai conquistando. Então, eu ensino alguns exercícios. Fique em silêncio 5 minutos por dia. Senta quietinho num cantinho e fica com você. Fica com seus pensamentos. Seu corpo tem alguma dor? Tem alguma tensão? A sua respiração está muito acelerada? Ela tá bloqueada? Esse tipo de coisa ajuda a gente a fazer conexão. E, Márcia, de que forma você trabalha isso com seus pacientes que vão procurar aí a terapia holística? Você também que trabalha com florais. Quando é indicado esse trabalho? Eu acho que quando a pessoa sente que ela não está quando ela sente que ela está infeliz em alguma coisa na vida dela, eu acho que é a hora de procurar uma ajuda. Porque essa sensação de infelicidade, ela vai crescendo. Então, esse é um momento de buscar esse auxílio. Eu trabalho em 2 partes. Eu faço a parte do diálogo, que é a psicoterapia, que é propor reflexões. Você já percebeu isso? Você já notou aquilo? Para a pessoa ir aprendendo a se olhar. E tem uma parte energética. Eu aplico energia. É como se fosse um reiki. Não é exatamente a técnica do reiki, mas é como se fosse. E enquanto a pessoa está no intervalo entre uma sessão e outra, que pode ser de uma semana, de 15 dias, tem gente que só pode vir uma vez por mês, não tem problema, eu dou terapia floral. Porque a terapia floral, ela dá um apoio emocional muito profundo, ajuda nessas questões de desequilíbrio, tanto quando são psíquicos, que são espirituais, como quando são emocionais e mentais. Então, ajuda muito a pessoa a se reconectar consigo e manter-se em ascensão no seu processo, ligada em si e no seu processo. Aí a participação da Eliette Ribeiro entrevistando aí a Márcia Polikovski sobre autoconhecimento. Nas edições futuras tem a terceira parte aí desta entrevista. Você vai conferir aí na semana que vem. Tá em cartaz o espetáculo E a Vida Continua. A temporada prossegue até 25 de março, lá no Teatro Santo Agostinho, espetáculo que é baseado aí na obra do André Luiz, né, por Chico Xavier, E a Vida Continua. Adaptação e direção do Orlando Vieira. Quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto especial para assistir este espetáculo. Apresentações todos os domingos às 18 horas, Rua Peninos, 118, próximo ao metrô Vergueiro. Informações e vendas 0 operadora 11 3209 4858, 3209 4858. E hoje a gente teria aqui no Manhã Boa Nova a convidada Sônia Regina, né, uma empreendedora aqui da cidade de Guarulhos, mas como ela ficou aí doente, né, nossas boas vibrações aí para a Sônia, para que ela se recupere logo. Ela viria falar do evento que vai ter aqui em Guarulhos, que é a Caminhada Combate à Violência contra a Mulher, no dia 3 de março, é um sábado, das 10 ao meio-dia, e a saída desta caminhada é na estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4.596, ali na região do Pimentas, em frente à Casa de Máquinas do Baiano, que é bem conhecida ali na região do Pimentas e aqui na cidade de Guarulhos. Então, quem quiser participar, a entrada é gratuita, não precisa fazer inscrição. Caminhada de combate à violência contra a mulher, dia 3 de março, na região aí do Pimentas, aqui em Guarulhos, a partir das 10 da manhã até o meio-dia. Quem estiver aí na região, prestigie, que esse evento é feito aí pelas mulheres empreendedoras do Pimentas e regiões. E um beijo para você, Sônia. E vamos remarcar aí a sua participação aqui no Manhã Boa Nova para falar sobre o trabalho que vocês estão fazendo aí na região do Pimentas, tá bom? Quero também falar aqui do agradecimento aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, como a gente tem feito aí diariamente no Manhã Boa Nova e no Jornal Nova Era. Os sócios antigos, desde 2000 conosco no Clube Amigos da Boa Nova, a Maria Terezinha Tomazin, desde 2000, a Leila Maria Borges, também desde 2000. E os sócios mais recentes, a Tereza Moreira de Paula,
desde agosto de 2017, e o Valdinei Monteiro, também desde agosto, desde 2017. Nossa gratidão e agradecimento a todos que estão conosco na família e Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não é sócio, 0800 12 18 38, ligue agora e filie-se ao Clube Amigos da Boa Nova ou pelo site amigosdaboanova.com.br. Vamos para o intervalo e na sequência, Jesus trouxe a paz ou a espada? Até já. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hildo Rosa e nós estamos aqui para te fazer um convite muito especial, para que você participe conosco do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Nós estaremos lá com uma série de eventos, uma programação muito rica, um formato novo que nós esperamos que possa agradar a todos vocês e com uma nossa alegria para fazermos uma selfie, para conversarmos e para que você participe de todos os debates que estarão acontecendo. O mais importante é termos você junto conosco para esse abraço fraterno e para essa troca muito especial. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Convidamos você a pensar sobre duas frases que se encontram no Evangelho. Na primeira, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então pense nessa segunda frase. Ilumina a todos os que se encontram na casa. Ilumine a casa mental da humanidade com a campanha Espiritoteca. Entregue páginas de luz. Serão 20 mil livros espíritas entregues onde pessoas precisam de iluminação. A partir de R$ 12,00, você patrocina a entrega de livros em hospitais, presídios, locais públicos e até na montagem de bibliotecas em centros espíritas. Os livros serão entregues pelos padrinhos da campanha, os comunicadores William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço e o Franklin do programa Mutirão. E o melhor, você vai receber recompensas de acordo com a quantidade de mentes que você iluminar. Agradecimentos, mensagens personalizadas com o seu nome e até a oportunidade de entregar os livros junto com um dos padrinhos da campanha. Acesse mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. É o último bloco aqui do Manhã Boa Nova desta quinta-feira, 1º de março. Pelo 0800 979 5011, a participação da Helena Pereira, em Uberaba, Minas Gerais. Bom dia, equipe.
Como devemos trocar de políticos, pois a raiz é a mesma. Devemos mudar a filosofia de vida, pois os nossos filhos são filhos desta confusão de valores. Obrigado pela participação aí, Helena. Facebook.com/TV Mundo Maior. A Célia Cristina diz o seguinte: a melhor coisa que eu fiz foi fazer os cursos de médiums no A Caminho da Luz. Consegui equilibrar a minha mediunidade. Parabéns aí, Célia Cristina. Joaquim Fernandes de Oliveira. Bom dia, amigos. Estou vendo vocês aqui de Jaguaribe, no Ceará. Escolher candidatos está difícil, mas temos que pesquisar bastante. A Maga Amebel, gratidão. O Carlos Tanimura, que está no Japão, ele diz: tem pouca casa espírita e o estudo não é como no Brasil. Aprendemos muito através da rádio e da TV. Abraços a todos. O Carlos Tanimura. Que legal. Bacana aí a participação deles. Vão aí fazendo seus comentários. Facebook.com/TV Mundo Maior. Vamos agora com o Juliano Posati, com a coluna Pensamento e Vida. Acompanhe aí. Pensamento e Vida, com Juliano Posati. Eu adorava Chaves. Adorava Roberto Gomes Bolaños, que era o personagem do Chaves, do Chapolin Colorado, e ao mesmo tempo era o roteirista da série, o criador de todos aqueles personagens. E eu me lembro das músicas que eles faziam e cantavam. E se você aí é da década de 80, como eu, você vai lembrar daquela música: se você é jovem ainda, amanhã velho será, a menos que o coração invente a juventude que nunca morrerá. Ora, é muito bonitinho, as pérolas são muito bonitinhas as pérolas filosóficas que essa canção, esse jingle tão despretensioso entregava. O que é envelhecer? O que é estar velho? Ou o que é avançar os anos, não é? O que é envelhecer com qualidade, que é um tema que está tão em voga hoje no nosso contexto global. Você vai ser para sempre jovem se você descobrir dentro de si a juventude que nunca morrerá. E eu arrisco um palpite de que essa juventude é a aptidão, a vontade por adquirir novos conhecimentos. Porque novos conhecimentos disparam em nós um processo de novas ideias, novos pensamentos. E esses novos pensamentos nos fazem revisar a velha forma como nós fazemos todas as coisas. E ao revisar a velha forma como nós fazemos todas as coisas, nós, de alguma maneira, renovamos o modus operandi da nossa vida. Lembra a parábola de Jesus sobre vinho novo em odres velhos? Os odres velhos não aguentam o vinho novo, é preciso que venham odres novos para receber o vinho novo. Por quê? Porque muitas vezes nós, como vasos velhos, guardamos todos os traumas e todas as ideias e concepções de uma vida sofrida, obviamente, mas que muitas vezes nos estagna na estrada do saber. E a recomendação do Emmanuel, no capítulo 4, chamado Instrução, ele termina assim: corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Ou seja, ninguém é tão sábio que nada tenha a aprender e ninguém também é tão burro que não tenha nada a ensinar. Mas eu penso que a verdadeira juventude, a verdadeira renovação aconteça a partir da busca incessante pelo conhecimento. Aquele que tem sempre algo a aprender vai ser um eterno aprendiz, vai ser uma eterna criança em busca do saber. Legal aí, Juliano Posati, sempre com boas reflexões na coluna Pensamento e Vida. Jesus trouxe a paz ou a espada? As palavras dele foram as mais sábias e adequadas à época, porém seus evangelhos foram escritos tempo depois do seu desencarne. Contudo, temos também as falsas interpretações, seja por ignorância, por interesses motivados pelas paixões terrenas. Nos evangelhos, em Mateus e Lucas, encontramos as seguintes palavras atribuídas a Jesus: não vim trazer a paz, mas a espada,
Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda. Se analisadas ao pé da letra, essas palavras tornam-se devastadoras e até sanguinárias. A escrita pode ter exacerbado a expressão, porém Jesus as disse com o intuito de nos alertar. Suas palavras eram verdadeiras e vieram para ficar. Jesus sabia que a humanidade, ainda imperfeita, demoraria para compreender seus ensinamentos e muitos usariam seu nome e suas palavras em favor da ignorância. Os pensamentos de Jesus se concretizaram, pois o orgulho, a inveja, o egoísmo e a arrogância fazem com que o indivíduo deixe de pensar no próximo se qualquer ação for garantir suas ambições. Edson, como entender esta passagem de Jesus? Fica difícil. Inclusive tem um estudo sobre isso lá no Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo, né? Moral estranha. Acho que convido aí os ouvintes a estudarem. E lá, inclusive, eles fazem esse comentário, né? Que fica difícil você entender determinadas palavras nas saídas da boca de Jesus, que era todo amor, todo... né? Então eu fico pensando, Cláudio, qual era o contexto em que ele colocou essas palavras. Ou seja, em que determinada situação ele colocou isso. Então, se a gente tentar colocar hoje, nos dias de hoje, imagina assim, você me questionando que eu estou trazendo algumas informações novas, né? Porque ele veio trazendo informações revolucionárias para aquela época, você concorda? Sim. Era uma época de ditadura, uma época de dor, uma época de imposição, ele vinha falar de amor, ele vinha falar de perdão, ele vinha falar, né? Então ele era contraditório. Ele era o contraditório da época, tá certo? E um contraditório pacífico. Por isso que é estranho, né? Essa afirmação. Então eu imagino ele falando assim, alguém perguntando para ele, né? Ele falando, olha, não vai pensar que vai ser simples. Porque as pessoas que me defenderem, as pessoas que acreditarem em mim, elas vão sofrer consequências disso. Vai haver, sim, né? Perseguições, vai ter gente que vai ser contrária, dentro da própria família, e por aí afora, porque você vai estar mexendo com o status quo. Você vai estar mexendo com o comodismo, com a acomodação que existe. Tá certo? E é o que acontece mais ou menos hoje com as pessoas do movimento espírita. Tem pessoas que passam por dificuldades para ser espírita. Tá certo? Para seguir uma determinada... Ou pessoas que dentro da própria casa... Vamos deixar o doutrina espírita de lado, mas uma pessoa que, por exemplo, tem uma família católica e ela resolve ser evangélica. Puxa, não são as duas falando de Jesus? O católico não fala de Jesus, estuda Jesus, e o evangélico também não. Quer dizer, o que é que diferencia? Se não as próprias crenças enraizadas. E aí, infelizmente, em nome de Jesus, há disputas, há dissensões, há brigas, há divisão. E é mais ou menos nesse sentido que eu acho que ele colocou essas palavras, tá certo? O problema é que a interpretação delas é que faz as pessoas agirem da forma que agem. Aí eu imagino que as cruzadas usaram muito isso para provocar as pessoas. Tentar defender seu ponto de vista. Infelizmente. Como você vê essa passagem, Elaine? Então, eu concordo com o Edson. A gente... sempre aquela questão da linguagem no sentido figurado que Jesus usava, mas o sentido é esse mesmo, é de guerra, é de revolução, é de modificação, né? Ele veio modificar aqueles pensamentos, né, das leis mosaicas. Então, se você pensar que ali era a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, e aí Jesus vem e diz que não, né? Tem que ter o perdão, que tem que ter o amor. Ele vem mudar realmente essas crenças, e isso traz um desconforto, né? Porque como assim, né? E a lei mosaica, né? Como vai, né, resumir a lei mosaica em 2 mandamentos só, né? Isso por si só já é uma grande revolução, né? Ele veio mostrar uma perspectiva totalmente diferente da crença da época, né? E com certeza muitas divergências ocorreram, né, dentro dos lares, né?
em todos os lugares, né? Houve uma divisão, né? Divisão essa que existe até hoje. Os que são cristãos e os que não são cristãos, né? Ele veio causar tudo isso, né? E no caso da divisão, a família toda é de outra religião e só ela é espírita e é criticada, tentam lá mudar a cabeça dela. Como é que o espírita se porta nesse momento? Isso é mais comum do que você imagina. Verdade. A gente estava falando aqui dos cursos. É comum, no Básico 1, por exemplo, você ter muitas situações dessas, as pessoas expondo essas dificuldades, né? O que a gente costuma dizer é o seguinte: onde há o respeito, não há problema. O problema é quando não tem o respeito, tá certo? Aí a pessoa fica numa situação, ele fica num dilema, porque ela não consegue mais conviver com aquelas ideias enraizadas da família em si, porque ela está destoando daquilo, e ao mesmo tempo ela tem que respeitar a família, né? Então eu costumo dizer para essas pessoas para ela tem o seu devido tempo, mas não abrir mão das suas ideias. Tentar conciliar o máximo possível, né, o convívio com as suas novas ideias. E jamais, em momento algum, confrontar, em momento algum, querer impor suas ideias. Ela vai conquistar a família através dos seus exemplos. Porque o mundo está precisando do exemplo espírita. Sim. Isso que eu costumo dizer. O espírita, ele não pode ser espírita na casa espírita só. Ele tem que ser espírita no mundo. Ele tem que dar os seus exemplos no mundo. Porque é isso que vai fazer as pessoas o respeitarem. E as pessoas respeitarem a própria doutrina espírita, tá certo? Também a gente tem um outro lado, né, Elaine, que é do trabalhador ou da trabalhadora de casa espírita, né? Que às vezes o marido, a esposa tenta proibir, né? Tenta difícil. De uma forma ou outra cercear, e alguns até escondem que vão na casa espírita. Falam que vão fazer curso, vão na casa de não sei quem, justamente para evitar esses conflitos. Infelizmente, isso é bem comum, viu? É bastante comum mesmo. Mas uma forma de você mudar esse preconceito é isso que o Edson bem colocou, é a sua postura, né? Você não vai buscar conhecimento na casa espírita para modificar pessoas, você vai buscar conhecimento na casa espírita para se modificar, né? E o exemplo é a melhor ferramenta que você tem para poder atingir essas pessoas que você tanto ama e que você gostaria que elas se modificassem através da sua transformação. Então, como você pode achar, né? Você tem de repente um pai evangélico, um marido evangélico ou católico. Se você é uma pessoa que você é equilibrado, você é justo, você tem uma vida correta, né? Você tem uma vida moralmente elevada, como você pode sofrer críticas se você se conduz dessa forma, né? Agora, você vai na casa espírita e você quer mudar todo mundo, fica brigando com todo mundo, fica desrespeitando a religião daqueles companheiros, porque da mesma forma que você quer respeito, você também tem que respeitar. Sim. Né? Então, em primeiro lugar, é você frequentar uma casa espírita pensando em você, né? Em levar primeiro conhecimento para você mesmo, a sua modificação. Eu acho que é o grande motivador, às vezes, de divergências na família, ou até em outros grupos, com amigos, é você ser o espírita chato. Eu tomo muito cuidado com isso. Palestra, né? Muito cuidado com isso. Espírita chato é aquele cara que só fala de espiritismo, ele quer converter todo mundo como se ele fosse um santo. Calma, menos. O espírita tem uma tendência a ser meio prepotente, às vezes, meio orgulhoso. Sabe tudo, né? Desculpa a minha franqueza. Eu queria até colocar Mas a gente tem que ter humildade, tem que ter respeito com os outros irmãos. Eles também têm coisas muito boas para nos ensinar. Então nós temos que ir por esse caminho, né? Caminho da paz. Deixa eu só passar a mensagem aqui do Carlos Portela. As diferenças entre opiniões nos levam ao denominador comum. Está no facebook.com/TV Mundo Maior. E Angélica Silva também está na audiência. Bom dia. A gente tem 5 minutos, Edson. Tem uma pergunta aqui da Araci Rivera. Ela é de Lins, no interior do estado de São Paulo, pelo 0800. Por gentileza, como acompanhar o estudo do Livro dos Espíritos? Qual seria a indicação de vocês?
A própria casa espírita. Não, na casa espírita. Mas eu queria só, antes de responder para ela, eu queria só fazer um comentário que é o seguinte: o movimento espírita, infelizmente, contribui para uma série de problemas para o espírita. Quando, por exemplo, fala de fazer o evangelho no lar como uma forma de... E da forma como é colocado, parece que é uma forma impositiva, que você tem que fazer, tem que ser naquele horário, que você tem que obedecer, e tem que colocar os membros da família. E aí, como é que você vai colocar o pessoal que é contrário para fazer o evangelho? Aí a pessoa fica naquele dilema, ela fica fazendo, tem que fazer sozinha, aí tem que ser naquele horário. Então são regras que vão sendo criadas que, ao invés de ajudar, atrapalham. Verdade. E criam esse tipo de problema. Quando na realidade é o que ele tem que ser natural a coisa. Você não pode ser chato, não pode ser uma coisa impositiva, tá certo? Tem que ser conquista. Com relação à nossa amiga de como fazer o estudo, o aconselhável é que ela faça isso numa casa espírita. Tá certo? Ou então a Elaine colocou. Qual o site que você falou que tem no YouTube? Coloca no YouTube o Livro dos Espíritos, curso, vai aparecer muita coisa. Tem muita palestra. Se você não conseguir ir numa casa espírita, porque o ideal era ir numa casa espírita. Do André Luiz Ruiz tem um curso bom. Por exemplo, lá no Manuel Bento, a gente tem 3 anos para estudar o Livro dos Espíritos. Antigamente nós tínhamos 2, agora são 3. É o básico 1, básico 2, básico 3. Só estudando o Livro dos Espíritos. Então você vê como a gente consegue explorar o Livro dos Espíritos, né, com bastante profundidade. O ideal era que ela fizesse isso numa casa espírita, mas se não dá, então que ela procure esses sites aí que existem, né, que você tem também esse acompanhamento aí. Questões por questões, tá certo? E mesmo que ela faça o estudo sozinha, ela pode também criar uma didática, uma dinâmica, lendo lá pergunta a pergunta. Pode ler, né? Eu até ia sugerir o seguinte para ela: tem o Livro dos Espíritos e conforme as questões ou o capítulo, você busca o capítulo na internet. Ali vai aparecer várias aulas para você, palestras sobre aquele tema específico que vai te ajudar a compreender. Então é uma forma que eu mesmo me utilizo disso. Muitas vezes quando eu estou em determinada lição que eu gostaria de aprofundar conhecimento, eu estudo dessa forma. E eu tenho bons resultados. Ela está em Lins, né? Lins tem um movimento espírita bem forte, né? Conceituado, representativo, né? A palavra que se encaixa mais, né? Então procure uma casa espírita aí, próxima ao seu bairro, né? A sua região, para estudar o Livro dos Espíritos. Finalzinho aqui do Manhã Boa Nova desta quinta-feira. Foi muito bom o papo hoje, né? Sobre eleições, sobre essa questão aí, Jesus é espada, né? Cursos na casa espírita. Foi bem rico, gostei bastante, aprendi muito com os mestres e a mestra. Nós que aprendemos sempre com você, Cláudio, muito, muito. Eu aprendo muito com o Edson aqui também. O Edson é fera. E lá no Caibar os cursos são de que dia? Terça-feira. Está aberto lá a já está ainda estão abertas as inscrições. Nós tivemos 2 aulas esse ano já, né? 2 semanas. E nós temos o estudo de todas as obras da doutrina. Então, sejam bem-vindos, a gente espera vocês lá. Edson, um abraço. Obrigado. E lá no Manuel Bento tá aberto também? Não, já encerrou. Temos com 1.060 alunos lá fazendo curso. 1.060 alunos? 42 turmas. Que bom, né? Fico feliz. Que beleza. Bom, né? Graças a Deus. Parabéns. Obrigado. Boa semana para vocês. Obrigada. E obrigado aí pela participação. Agradecendo também a participação daqueles que mandaram mensagens pelo WhatsApp, 0800, Facebook. E você que nos acompanhou aí, mas não se manifestou. Muito obrigado, gratidão pela audiência de segunda a sexta aqui das 8 às 9h45 com Manhã Boa Nova. Continue na audiência da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Na sequência vem a Vanessa Cavalcante, Stella Pavanelli e a Maria Isilda com Rádio Revista André Luiz. Um grande abraço, até amanhã às 8 da manhã, horário de Brasília, aqui na Boa Nova e TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Ótimo dia, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.